Que credes seja o fogo? Perguntou o homem. Se antes eu disse: donde vens e por onde passaste? Não sei nada disso, respondeu o homem. O incidente chegou aos ouvidos do Marquês Vem, do estado de Vei, quem falou a Tzuci acerca dele, dizendo: que homem mais extraordinário deve ser. Pelo que ouvi dizer ao mestre, replicou Tzucia, o homem que está em harmonia com tal entra em íntima comunhão com os objetos externos e nenhum deles pode lhe fazer nenhum mal. Passa através do metal e da pedra sólida, passa através do fogo e sobre a água, tudo é possível para ele. Porque, amigo meu, disse o Marquês, não podes tu fazer tudo isso. Ainda não cheguei, respondeu Tzucia, a limpar meu coração de impurezas e de falsa sabedoria. Só encontro gosto em discutir o assunto. E por quê? Perguntou o Marquês, não faz o mestre o mesmo? O mestre, respondeu Tzucia, pode fazer estas coisas, porém também pode abster-se de fazê-las. Esta resposta encantou o Marquês. É urgente acender o fogo sagrado na cordilheira central, isto é, na espinha dorsal. A mãe Kundalini confere ao iniciado poderes extraordinários sobre o fogo flamígero, o ar, as águas e a terra. Que credes seja uma rocha. Isto nos recorda a pedra filosofal dos velhos alquimistas medievais. Isto nos recorda a doutrina de Pedro. Petro significa pedra, Pedro, um dos 12 discípulos do Cristo cujo nascimento celebramos nesta noite de Natal. A doutrina de Pedro é a doutrina do sexo, a ciência do Maituna, magia sexual. A pedra viva é o sexo, a rocha sobre a qual devemos levantar o templo interior para o Cristo íntimo Senhor nosso. E disse Pedro: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade. Mas para os que não creem a pedra, que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de ângulo, pedra de tropeço e rocha de escândalo. Quem acende a fogueira na cordilheira central, a espinha dorsal edifica o templo, fabrica os corpos solares, e entra em harmonia com tal, encarna o ser. Jesus o Cristo cujo Natal celebramos esta noite disse: a todo que me ouve cumpre o que digo, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre rocha ou sexo. E caiu a chuva, e vieram as enchentes e sopraram os ventos, e a casa não caiu, porque estava fundada sobre a pedra ou sexo. E ao que ouve estas palavras e não as cumpre, será comparado a um homem nêcio, que edificou sua casa sobre areia. Teorias de todo tipo, práticas de toda espécie, com exclusão total do Maituna ou magia sexual. E vieram chuvas, e ventos, e enchentes, e a casa caiu, e foi grande a sua ruína caindo no abismo. No mundo, milhões de pessoas edificam sobre a areia e odeiam o Maituna, magia sexual. Não querem edificar sobre a rocha, sobre a pedra, o sexo. Edificam sobre a areia de suas teorias, escolas, ética, e creem que vão muito bem. Essas pobres gentes são equivocadas, sinceras e de muito boas intenções, porém cairão no abismo. Todo aquele que nasce nos mundos superiores deve reduzir a pó o ego para liberar-se dos corpos lunares e exercer todo o poder sacerdotal da alta magia. V.M. Samael Aungior. O mestre que não dissolveu o eu pluralizado, o mestre que não eliminou os corpos lunares, não pode exercer todavia o poder sacerdotal porque não limpou seu coração de impurezas e de falsa sabedoria. Jesus disse a seus discípulos: não deixeis noite nem dia de buscar até que hajais encentrado os mistérios do reino da luz. Porque eles vos purificarão e vos levarão ao reino da luz. E diz-lhes: renunciai ao mundo e a quanto há nele. E a todas as suas sevícias, e a todos seus pecados, e a todas as suas guias.
e a seus discursos todos, e a quanto há nele, para que sejais dignos dos mistérios da luz. E para que sejais preservados dos suplícios reservados àqueles que se separaram dos bons. E diz-eles: renunciai à murmuração, para que sejais preservados do ardor da boca do cão. E diz-eles: renunciai ao juramento, para que sejais dignos dos mistérios da luz. E para que sejais livres dos suplícios de Ariel. Diz-eles: renunciai à língua embusteira, para que sejais dignos dos mistérios da luz. E para que sejais preservados dos rios ardentes da língua do cão. Diz-eles também: renunciai aos falsos testemunhos, para que sejais dignos dos mistérios da luz. E para que sejais livres e preservados dos rios ardentes da boca do cão. Diz-eles: renunciai ao orgulho e à vaidade, para que sejais dignos dos mistérios da luz. E para que sejais preservados dos abismos do fogo de Ariel. E diz-eles: renunciai ao amor próprio, para que sejais dignos dos mistérios da luz. E para que sejais salvos dos suplícios do inferno reino mineral. Renunciai à eloquência, verborreia da intelectualidade sem espiritualidade, para que sejais dignos da luz. E para que sejais preservados das chamas do inferno. Renunciai aos maus pensamentos, para que sejais dignos dos mistérios da luz. E para que se vos preserve dos tormentos do inferno. Renunciai à avareza, para que sejais dignos dos mistérios da luz. E para que se vos livre dos arroios de fumaça da boca do cão. Renunciai às rapinas, para que sejais dignos dos mistérios da luz. E para que sejais preservados dos arroios de Ariel. Renunciai às más palavras, para que sejais dignos dos mistérios da luz. E para que sejais salvos dos suplícios do rio de fumo. Renunciai ao engano, para que sejais dignos dos mistérios da luz. E para que sejais preservados dos mares de fogo de Ariel. Renunciai à crueldade, para que sejais dignos dos mistérios da luz. E para que sejais preservados dos suplícios das fauces dos dragões. Renunciai à cólera, para que sejais dignos dos mistérios da luz. E para que sejais livres dos rios de fumo das fauces dos dragões. Renunciai à desobediência, para que sejais dignos dos mistérios da luz. E para que sejais preservados dos demônios de Jaldabaoth e dos ardores do mar de fogo. Renunciai à cólera, para que sejais dignos dos mistérios da luz. E para que sejais preservados dos demônios de Jaldabaoth e de todos seus suplícios. Renunciai ao adultério, para que sejais dignos dos mistérios da luz. E para que sejais preservados do mar de enxofre e da fauce do leão. Renunciai aos homicídios, para que sejais dignos dos mistérios da luz. E para que sejais preservados do archon dos crocodilos, que é a primeira das criaturas que estão nas trevas exteriores. Renunciai às ações perversas e ímpias, para que sejais dignos do mistério da luz. E para que sejais preservados dos archons das trevas exteriores. Renunciai à impiedade, para que sejais dignos dos mistérios da luz. E para que sejais preservados do pranto e ranger de dentes. Renunciar aos envenenamentos, para que sejais dignos dos mistérios da luz. E para que sejais salvos da grande piada. E do granizo das trevas exteriores. Renunciai às blasfêmias, para que sejais dignos dos mistérios da luz. E para que sejais defendidos contra o grande dragão das trevas exteriores. VM. Samael Aunvior. Renunciai às más doutrinas, para que sejais dignos dos mistérios da luz. E para que sejais preservados de todos os suplícios do grande dragão das trevas exteriores. E dizei aos que pregam e aos que escutam más doutrinas: malhai a vós outros.
Porque se não vos arrependeis de vossa malícia, caireis nos tormentos rigorosíssimos do grande dragão e das trevas exteriores. E nada no mundo vos resgatará até a eternidade. Senão que sereis sem existência até o fim e entrareis na terra do não retorno, os mundos infernos. E dizei aos que descuidam a doutrina da verdade do primeiro mistério: malhai a vós outros. Porque os suplícios que haveis de experimentar superarão aos que experimentem os demais homens. E permanecereis entre a neve, em meio dos dragões, nas trevas exteriores. E nada poderá resgatar-vos até a eternidade, até que se reduzam a pó nos mundos infernos do reino mineral. E dizei-lhes: amai a todos os homens, para que sejais dignos do mistério da luz e para que vos eleveis no reino da luz. Sede dóceis, para que possais receber o mistério da luz e elevar-vos ao reino da luz. Assisti aos pobres e aos enfermos, para que vos façais dignos de receber o mistério da luz e possais vos elevar ao reino da luz. Amai a Deus, para receberdes o mistério da luz e chegardes ao reino da luz. Sede caritativos, para que recebais o mistério da luz e chegueis ao reino da luz. Sede santos, para receberdes o mistério da luz e elevar-vos ao reino da luz. Renunciai a tudo, para serdes dignos do mistério da luz e elevar-vos ao reino da luz. Porque estas são as vias dos que se fazem dignos do mistério da luz. E quando achardes homens que renunciem a quanto constitui o mal e pratiquem o que eu digo, transmiti-lhes os mistérios da luz, sem ocultar-lhes nada. E quando fossem pecadores, e cometessem os pecados e faltas que vos enumerei, dai-lhes também os mistérios, para que se convertam e façam penitência, e não lhes oculteis nada. Porque eu trouxe os mistérios a este mundo para remitir quantos pecados tenham sido cometidos desde o princípio. E por isso vos tenho dito que não vim para chamar os justos. Eu trouxe os mistérios para remitir os pecados de todos, e para que todos sejam levados ao reino da luz. Porque esses mistérios são dom do primeiro mistério para apagar os pecados. V.M. Samael Aun Weor. Capítulo 15, Divisão da Atenção. Aqueles que tenham estudado nossos ensinamentos gnósticos, aqueles que hajam estudado esta mensagem de Natal, se de verdade chegam a interessar-se pela senda dos fios da navalha e pela autorrealização íntima do ser, sentirão o anelo de ver, ouvir, cheirar, tocar e apalpar as grandes realidades dos mundos superiores. Todo ser humano pode chegar à experiência da realidade. Todo ser humano tem direito às grandes vivências do espírito, a conhecer os reinos e nações das regiões moleculares e eletrônicas. Todo aspirante tem direito a estudar aos pés do Mestre, a entrar pelas portas esplêndidas dos templos de mistérios maiores, a conversar com os brilhantes filhos da aurora do Mahamanvantara da criação face a face. Contudo, tem-se que começar por despertar a consciência. É impossível estar despertos nos mundos superiores se aqui neste mundo celular, físico, material, o aspirante está dormido. Quem quiser despertar a consciência nos mundos internos, deve despertar aqui e agora, neste mundo denso. Se o aspirante não despertou consciência aqui neste mundo físico, muito menos nos mundos superiores. Quem desperta consciência aqui e agora, desperta em todas partes. Quem desperta consciência aqui neste mundo físico, de fato e por direito próprio, fica desperto nos mundos superiores. O primeiro que se necessita para despertar consciência é saber que se está dormido. Isso de compreender que se está dormido é algo muito difícil, porque normalmente todas as gentes estão absolutamente convencidas de que estão despertas. Quando um homem compreende que está dormido, inicia então o processo do autodespertar. Estamos dizendo algo que ninguém aceita.
Se a qualquer homem intelectual se lhe dissesse que está dormido, podeis estar seguro de que poderia ofender-se. As gentes estão plenamente convencidas de que estão despertas. As gentes trabalham dormidas, sonhando, manejam carros dormidas, sonhando, casam-se dormidas, vivem dormidas, sonhando, e não obstante, estão totalmente convencidas de que estão despertas. Quem quiser despertar consciência aqui e agora, deve começar por compreender os 3 fatores subconscientes chamados identificação, fascinação, sonho. Todo tipo de identificação produz fascinação e sonho. A gente vai andando por uma rua, de repente se encontra com as turbas que vão protestar por algo ante o palácio do senhor presidente. Se a gente não está em estado de alerta, identifica-se com o desfile, mescla-se com as multidões, fascina-se e a seguir vem o sonho, grita, lança pedras, faz coisas que em outras circunstâncias não faria, nem por $1 milhão. Olvidar-se de si mesmo é um erro de incalculáveis consequências. Identificar-se com algo é o cúmulo da estupidez, porque o resultado vem a ser a fascinação e o sonho. É impossível que alguém possa despertar consciência, olvidando-se de si mesmo, identificando-se com algo. É impossível que um aspirante possa despertar consciência, se deixa fascinar, se cai no sonho. O boxeador que está trocando golpes com outro boxeador dorme profundamente, está sonhando, está identificado totalmente com o acontecimento, está fascinado e se chegasse a despertar consciência, olharia em todas as direções e fugiria imediatamente do ringue, totalmente envergonhado consigo mesmo e com o honroso público. Vais viajando em qualquer transporte urbano, dentro da cidade. Tens que saltar do veículo em determinada rua. De repente vem à tua mente a lembrança de um ser querido, te identificas com dita recordação, vem a fascinação e logo a seguir vem o sonhar desperto. De repente dás um grito de exclamação: onde estou? Pipocas. Passei a quadra, tinha que descer em tal esquina, em tal rua, e logo te dás conta de que tua consciência havia estado ausente. Saltas do veículo e tens que regressar a pé até a esquina onde devias ter descido. Quem quiser despertar consciência deve começar por dividir a atenção em 3 partes: sujeito, objeto, lugar. VM. Samael Aung. Sujeito: íntima recordação de si mesmo de momento em momento. Não se olvidar de si mesmo ante nenhuma representação, ante nenhum acontecimento. Objeto: não identificar-se com coisa alguma, com circunstância alguma, observar sem se identificar, sem se olvidar de si mesmo. Lugar: perguntar a si mesmo: que lugar é este? Observar o lugar detalhadamente, perguntar a si mesmo: por que estou neste lugar? A divisão da atenção em 3 partes conduzirá os aspirantes até o despertar na consciência. Querer vivenciar as grandes realidades dos mundos superiores sem haver despertado aqui e agora, é marchar pelo caminho do erro. O despertar da consciência origina o desenvolvimento do sentido espacial e a experimentação disso que é um real. VM. Samael Aung. Capítulo 16. Íntima recordação de si mesmo. Ainda quando pareça incrível, quando o estudante se observa a si mesmo, não se recorda a si mesmo. Os aspirantes, fora de toda dúvida, realmente não se sentem a si mesmos, não são conscientes de si mesmos. Parece algo inverossímil que quando um aspirante gnóstico auto-observa sua maneira de rir, falar, caminhar, etc., se esquece de si mesmo. Isto parece incrível, porém é certo. Não obstante, é indispensável tratar de recordar-se a si mesmo enquanto se auto-observa. Isto é fundamental para lograr o despertar da consciência.
Auto-observar-se, autoconhecer-se sem se olvidar de si mesmo, é terrivelmente difícil, porém espantosamente urgente, para lograr o despertar da consciência. Isto que estamos dizendo parece uma tontice, as gentes ignoram que estão dormidas, ignoram que não se recordam a si mesmas, mesmo olhando-se em um espelho de corpo inteiro, nem ainda quando se auto-observam em detalhe minuciosamente. Este ouvido de si mesmo, isto de não recordar a si mesmo é realmente a causa causorum de toda a ignorância humana. Quando um homem qualquer chega a compreender profundamente que não pode recordar-se a si mesmo, que não é consciente de si mesmo, está muito próximo do despertar da consciência. Estamos falando algo que exige reflexão profunda. Isto que aqui estamos dizendo é muito importante e não se pode compreender se for lido mecanicamente. Nossos leitores devem refletir. A gente não é capaz de sentir seu próprio ego enquanto se auto-observa, de fazê-lo passar de um centro a outro, ética. Observar a própria maneira de falar, rir, caminhar, etc., sem se esquecer de si mesmo, sentindo esse eu dentro, é muito difícil e não obstante básico, fundamental, para lograr o despertar da consciência. O grande mestre Ouspensky disse: a primeira impressão que me produziu o esforço por ser consciente de meu ser, por ser consciente de mim mesmo como eu, de dizer-me a mim mesmo: eu estou caminhando, eu estou fazendo e tratar de manter vivo este eu, de senti-lo dentro de mim, foi o seguinte: o pensamento ficava como dormido. Quando eu agarrava ao eu, não podia pensar, nem falar. Até diminuía a intensidade das sensações. Ademais, a gente podia manter-se em semelhante estado só por um tempo muito breve. É necessário dissolver o eu pluralizado, torná-lo cinza, porém temos que conhecê-lo, estudá-lo nos 49 departamentos subconscientes simbolizados entre os gnósticos pelos 49 demônios de Jaldabaoth. Se um cirurgião vai extirpar um tumor canceroso, necessita primeiro conhecê-lo. Se um homem quer dissolver o eu, necessita estudá-lo, fazer-se consciente dele, conhecê-lo nos 49 departamentos subconscientes. Durante a íntima recordação de si mesmo, nesse tremendo esforço por ser consciente de seu próprio eu, é claro que a atenção se divide. E aqui voltamos novamente àquilo da divisão da atenção. Uma parte da atenção se dirige, como é apenas lógico, para o esforço, a outra para o ego eu pluralizador. A íntima recordação de si mesmo é algo mais que se analisar a si mesmo, é um estado novo que só se conhece através da experiência direta. Todo ser humano teve alguma vez esses momentos, estados de íntima recordação de si mesmos. Talvez em um instante de infinito terror, talvez na infância ou em alguma viagem quando exclamamos: que faço eu por aqui? Por que estou eu aqui? A auto-observação de si mesmo, acompanhada em forma simultânea com a íntima recordação de seu próprio eu, é terrivelmente difícil e não obstante indispensável para auto-reconhecer-se de verdade. O eu pluralizado resulta sempre fazendo o contrário durante a meditação. Ele goza fornicando quando tratamos de compreender a luxúria. Ele troveja e relampagueia em qualquer dos 49 departamentos subconscientes de Jaldabaoth quando V.M. Samael Aungior. Tratamos de compreender a ira. Ele cobiça não ser cobiçoso quando queremos reduzir a pó a cobiça. Íntima recordação de si mesmo é dar-se conta cabal de todos esses processos subconscientes do mim mesmo, o ego, ou pluralizado. Auto-observar nossa forma de pensar, falar, rir, caminhar, comer, sentir, etc., sem esquecer-se de si mesmo, dos íntimos processos do ego, do que está ocorrendo lá dentro nos 49 departamentos subconscientes de Jaldabaoth, resulta de verdade espantosamente difícil e não obstante fundamental para o despertar da consciência. A auto-observação, a íntima recordação de si mesmo, inicia o desenvolvimento do sentido espacial que chega à sua plena madurez com o despertar da consciência.
os chakras mencionados pelo Senhor. Leia de Beater e muitos outros autores são, com relação ao sentido espacial, o que as flores com relação à árvore da vida. O fundamental é a árvore, o sentido espacial é o funcionamento normal da consciência desperta. Todo homem desperto de verdade pode ver, ouvir, tocar, cheirar e apalpar tudo que ocorre nos 49 departamentos subconscientes de Jaldabaoth. Todo homem desperto de verdade pode verificar por si mesmo através da experiência direta os sonhos das gentes. Pode ver esses sonhos nas pessoas que andam pelas ruas, nos que trabalham nas fábricas, nos que governam, enfim, em toda criatura. Todo homem desperto de verdade pode ver, ouvir, cheirar, tocar e apalpar todas as coisas dos mundos superiores. Quem quiser experimentar a realidade de tudo o que sucede nas dimensões superiores do espaço, deve despertar consciência aqui e agora. V.M. Samael Aungior. Capítulo 17 – A Ciência da Meditação. O vazio é muito difícil de explicar porque é indefinível e indescritível. O vazio não pode ser descrito ou expresso em palavras humanas, devido a que os distintos idiomas que existem sobre a Terra só podem designar coisas e sentimentos existentes. Não é nenhum exagero afirmar que as linguagens humanas não são adequadas para expressar as coisas e os sentimentos não existentes e não obstante tremendamente reais. Tratar de definir o vazio iluminador dentro dos limites terrenos de uma língua limitada pelas formas da existência é tontice e equivocação. É necessário conhecer, experimentar em forma vivente o aspecto iluminado da consciência. É urgente sentir e experimentar o aspecto vazio da mente. Existem dois tipos de iluminação. A primeira pode chamar-se água morta, porque tem ataduras. A segunda é nomeada como a grande vida, porque é iluminação sem ataduras, vazio iluminador. Nisto há graus e graus, escalas e escalas. É necessário chegar primeiro ao aspecto iluminado da consciência e depois ao conhecimento objetivo, ao vazio iluminador. O budismo diz: a forma não difere do vazio e o vazio não difere da forma. A forma é vazio e o vazio é forma. É devido ao vazio que as coisas existem e pelo mesmo rato de que as coisas existem, devem ser o vazio. O vazio é um termo claro e preciso que expressa a natureza não substancial e não pessoal dos seres, e uma indicação, um sinal do estado de absoluta ausência do eu pluralizado. Só em absoluta ausência do eu podemos experimentar o real, aquilo que não é do tempo, isso que transforma radicalmente. O vazio e a existência se complementam entre si, se abraçam, se incluem, jamais se excluem, jamais se negam. A gente comum e corrente de todos os dias, a gente de consciência adormecida, percebe subjetivamente ângulos, linhas, superfícies, porém jamais os corpos completos por dentro e fora, por cima e por baixo, por diante e por detrás, etc., e muito menos pode perceber seu aspecto vazio. O homem de consciência desperta e mente vazia e iluminada eliminou de suas percepções os elementos subjetivos, percebe os corpos completos, percebe o aspecto vazio de cada coisa. Esta é a doutrina não discriminativa do caminho médio, a unificação do vazio e a existência. O vazio é isso que não tem nome, isso que é um real. Isso que é a verdade e que alguns chamam o Tao, outros o Irim, outros o Zen. Allah, Brahma ou Deus, não importa como se lhe chame. O homem que desperta a consciência experimenta a tremenda verdade de que já não é escravo e com dor pode verificar que as gentes que andam pelas ruas sonhando, dormindo, parecem verdadeiros cadáveres ambulantes. Quando este despertar da consciência se faz contínuo mediante a íntima recordação de si mesmo, de momento em momento, se chega então à consciência objetiva, à consciência pura, ao aspecto vazio da mente.
A consciência iluminada é fundamental para experimentar o real e reduzir o pluralizado à poeira cósmica, porém este estado está às bordas do Sansara, o mundo doloroso em que vivemos. Quando se chegou ao estado de consciência desperta se deu um formidável passo, porém o iniciado continua, infelizmente, ofuscado pela ideia monista, é incapaz de romper todos esses sutis fios que o conectam a certas coisas, a certos afetos de tipo prejudicial, não chegou a outra margem. Quando o iniciado desata os vínculos que, de uma ou outra forma, atam-no à consciência iluminada, chega então à perfeita iluminação, ao vazio iluminador, livre e inteiramente insubstancial. V.M. Samael Aungior. Chegar ao centro mesmo da mente, chegar ao vazio iluminador, ao conhecimento objetivo, é algo tremendamente difícil, porém não impossível. Todo gnóstico pode lográ-lo trabalhando sobre si mesmo. O vazio não é o nada, o vazio é a vida livre em seu movimento. O vazio é o que sempre tem sido e o que sempre será. O vazio está mais além do tempo e mais além da eternidade. A mente tem 300.000 clãs ou centros receptivos e cada clã deve vibrar ao mesmo tom sem esforço algum. A mente é de natureza feminina e está feita para receber, assimilar e compreender. O estado natural da mente é receptivo, quieto, silencioso como um oceano profundo e tranquilo. O processo do pensar é um acidente anormal cuja causa original se encontra no pluralizado. Quando a mente está vazia de toda classe de pensamentos, quando a mente está quieta, quando a mente está em silêncio, os 300.000 clãs vibram então ao mesmo tom sem esforço algum. Quando a mente está quieta, quando a mente está em silêncio, advém a nós o novo. Isso que é um real. V.M. Samael Aungior. Capítulo 18. O mestre chinês Wu Wen. O grande mestre chinês Wu Wen começou suas práticas de meditação sob a sábia direção do mestre Tou Wen. O primeiro trabalho de meditação se realizou com o seguinte frase misteriosa: não é a mente, não é o Buda, não é nada. Wu Wen, sentado ao estilo oriental, concentrava sua mente nesta frase tratando de compreender sua profunda significação. Realmente, frase enigmática é difícil de se compreender e meditando nela com o sadio propósito de experimentar a verdade encerrada em cada uma das palavras contidas nesta frase misteriosa, é claro que ao final a mente, não podendo conhecer seu significado, cai vencida, como ferida de morte e então resigna-se ficando quieta e em silêncio. O mestre chinês Wu Wen teve a dita de encontrar-se com Yifeng Yoishan e alguns outros irmãos e todos juntos se comprometeram a trabalhar para alcançar a iluminação. Depois de algum tempo Wu Wen foi até o mestre Yshi, quem lhe ensinou a meditar com a ajuda do mantra sagrado Wu. Este mantra se canta mentalmente com a letra U repetida 2 vezes. U. Alongando o som vocal, como imitando o som do furacão quando uiva entre a garganta das montanhas, ou como o golpe terrível das ondas contra a praia. O canto deste mantra se faz mentalmente quando praticamos a meditação com o propósito de chegar à quietude e ao silêncio da mente quando necessitamos esvaziar a mente de toda classe de pensamentos, desejos, recordações, preocupações, etc., etc. Depois foi até Chandru onde praticou a meditação com um companheiro que anelava a iluminação final. Quando Wu Wen conheceu a Xinde Waishang, este último perguntou-lhe: fazem 6 ou 7 anos que estás praticando, que chegaste a entender? Wu Wen respondeu: cada dia tenho a impressão de que não há nada em minha mente. Esta resposta foi muito sábia. Wu Wen já tinha a impressão de que não havia nada em sua mente. Começava sua mente a ficar vazia. O batalhar dos raciocínios estava chegando a seu final. Wu Wen avançava maravilhosamente, porém faltava-lhe algo e Xin disse-lhe: podes praticar na quietude, porém perdes a prática na atividade.
Isto inquietou muito a Vu Ven, pois lhe tocava precisamente em seu ponto fraco. Ser capaz de ter a mente quieta e em silêncio, vazia de toda classe de pensamentos, ainda quando tenhamos fome e sede. Ainda quando os mosquitos nos picam ou haja muito barulho de gentes a nosso lado. É algo muito difícil e isto era o que faltava a Vu Ven. Este podia praticar a meditação na quietude, porém não podia praticar na atividade, isto é, com todos estes inconvenientes. Que devo fazer? Perguntou Vu Ven a Xin. A resposta foi: nunca ouviste o que disse Xun Lao Tse? Se queres entender isto, ponhas-te de face ao sul e contempla a ursa menor. Palavras enigmáticas, palavras exóticas, misteriosas, difíceis de compreender e o mais grave: não há explicação. Ditas estas palavras, Xin retirou-se. Vu Ven ficou tremendamente preocupado, deixou a prática com o mantra Vu por uma semana e concentrou sua mente procurando entender em forma total o que havia querido dizer Xin com isso de envolver-se ao sul e contemplar a ursa menor. Isto só veio a entender quando os monges que o acompanhavam no salão de meditação abandonaram o recinto para passar ao refeitório. Então Vu Ven continuou sua meditação no salão e esqueceu a comida. Isso de chegar a hora de comida e não obstante continuar meditando, aquilo de passar inadvertida a comida, foi certamente algo muito decisivo para Vu Ven porque então compreendeu o significado de meditar na atividade. V.M. Samael Aung-Gyor. Conta Vu Ven que, precisamente nesses momentos, sua mente se tornou brilhante, vazia, ligeira e transparente. Seus humanos pensamentos se fragmentaram em pedaços, como pedacinhos de pele seca. Sentiu submergir-se entre o vazio. Meia hora mais tarde, quando regressou a seu corpo, verificou que este estava banhado de suor. Então foi quando compreendeu isso de ver a ursa menor de frente para o sul. Havia aprendido durante a meditação a fazer frente, a encarar a ursa menor, quer dizer, a fome, ao bulício, a toda classe de fatores prejudiciais para a meditação. Desde este momento já nenhum ruído, nem picaduras de mosquitos, nem o mal-estar da fome, nem o calor, nem o frio, puderam impedir-lhe a perfeita concentração do pensamento. Mais tarde, quando de novo visitou a Xin, pôde responder com inteira exatidão todas as perguntas que este lhe havia formulado. Não obstante, é doloroso dizer que Vu Ven ainda não estava o suficientemente despojado como para alcançar o estado de dar um salto para diante. Passado algum tempo, Vu Ven foi visitar a Xian Yin, nas montanhas, para passar a estação do verão e conta que, durante a meditação, os mosquitos picavam-no terrivelmente e sem misericórdia alguma, porém ele havia aprendido a olhar de frente à ursa menor, obstáculos, inconvenientes, fome, mosquitos, etc., e então pensou: se os antigos sacrificavam seus corpos pelo Dharma, hei de temer eu aos mosquitos. Consciente disto, se propôs tolerar pacientemente todas as ferroadas. Com os punhos contraídos e as mandíbulas apertadas, aguentando as horríveis picadas dos mosquitos, concentrava sua mente no mantra W. Vu Ven cantava o mantra W. Imitava com o som do vento entre a garganta das montanhas, o som do mar quando açoita a praia. Vu Ven sabia combinar inteligentemente a meditação com o sono. Vu Ven cantava seu mantra com a mente e não pensava em nada. Quando algum desejo ou recordação, ou pensamento surgia em seu entendimento, Vu Ven não o repelia, estudava-o, analisava-o, compreendia-o em todos os níveis da mente e em seguida esquecia-o em forma radical, total e definitiva. Vu Ven cantava seu mantra em forma contínua, nada desejava, nada raciocinava. Qualquer desejo ou pensamento que surgisse na mente era devidamente compreendido e logo esquecido, o canto do mantra não se interrompia, os mosquitos e suas ferroadas já não importavam.
de repente algo transcendental sucedeu. Sentiu que sua mente e seu corpo se derrubavam como as quatro paredes de uma casa. Era o estado do vazio iluminador, puro, perfeito, livre de toda classe de atributos. Se havia sentado a meditar nas primeiras horas da manhã, então só ao entardecer se levantou. É claro que a gente pode se entregar à meditação sentado ao estilo oriental com as pernas cruzadas como o fazia Buda, ou ao estilo ocidental na posição mais cômoda, ou deitado com as pernas e braços abertos à direita e à esquerda como a estrela de 5 pontas e com o corpo relaxado. Porém, Wu Wei era oriental e preferia sentar-se ao estilo oriental como o Buda. Até este momento o grande mestre chinês Wu Wei alcançou a experiência do vazio iluminador, mas todavia faltava-lhe algo, não havia chegado à plena madurez. Em sua mente havia pensamentos errôneos e inadvertidos que em forma secreta continuavam existindo, pequenos demônios tentadores, pequenos eus subconscientes, resíduos que todavia viviam nos 49 departamentos subconscientes de Jaldabaoth. Depois desta experiência do vazio iluminador, Wu Wei dirigiu-se à montanha de Kwangchou e ali meditou 6 anos. Depois meditou outros 6 anos na montanha de Luan e a seguir 3 anos mais em Kwangchou. Ao cabo destes esforços e depois de haver sofrido muito, o mestre Wu Wei logrou a última iluminação. O mestre Wu Wei foi um verdadeiro atleta da meditação. Durante suas práticas compreendeu que todo esforço mental cria tensão intelectual e que esta é nociva à meditação porque obstruía a iluminação. O mestre Wu Wei nunca se dividiu entre um eu superior e outro de tipo inferior porque compreendeu que superior e inferior são duas secções de uma mesma coisa. V.M. Samael Aung-Gyor. O mestre Wu Wei se sentia a si mesmo, não como um deus nem como um deva ao estilo dos mitômanos, senão como um infeliz eu pluralizado, disposto de verdade a morrer cada vez mais e mais em si mesmo. O mestre Wu Wei não se autodividia entre eu e meus pensamentos porque compreendia que meus pensamentos e eu são tudo eu e que é necessário ser íntegro para alcançar a meditação perfeita. Durante a meditação o mestre Wu Wei se achava em estado íntegro, receptivo, tremendamente humilde, com mente quieta e em profundo silêncio, sem esforço de nenhuma espécie, sem tensão mental, sem o desejo de ser algo mais, porque Wu Wei sabia muito bem que o eu é o que é e que jamais pode ser algo mais do que é. Nestas condições, todos os 300.000 clãs do corpo mental do mestre Wu Wei vibravam intensamente com o mesmo tom e sem esforço algum, captando, recebendo amor e sabedoria. Quando Wu Wei esteve nas salas olumiziais de meditação, todos os monges receberam um grande benefício com as potentes vibrações de sua aura luminosa. Wu Wei já possuía os corpos existenciais superiores do ser, os corpos solares, porém necessitava dissolver o eu e lograr a iluminação final e logrou-a depois de haver sofrido muito. V.M. Samael Aung-Gyor. Capítulo 19 – A Iniciação Venusta. A iniciação venusta é unicamente para os homens verdadeiros, jamais para os animais intelectuais. Entende-se por homens verdadeiros aqueles que já fabricaram os corpos solares. Entende-se por animais intelectuais toda a humanidade, todas as gentes que somente têm corpos lunares. A iniciação venusta é o verdadeiro Natal do coração tranquilo. A iniciação venusta é para os poucos, é uma graça do Logos solar. No Nirvana existem muitos Budas que, apesar de suas grandes perfeições, jamais alcançaram a iniciação venusta. A lei do Logos solar é sacrifício pela humanidade. Ele se sacrifica desde o amanhecer da vida, crucificando-se em todos os mundos, em todo novo planeta que surge à existência, para que todos os seres tenham vida e tenham-na em abundância. Raro é aquele que recebe a iniciação venusta. Esta é uma graça muito especial. É necessário haver antes se sacrificado pela humanidade.
Annie Besant comete o erro de supor e até afirmar que o Cristo íntimo, o menino Deus, o Salvador, encarna no ser humano quando alcança a primeira iniciação de mistérios maiores. Annie Besant quer ver nas 5 primeiras iniciações de mistérios maiores, todo o drama cósmico, nascimento, crescimento, morte e ressurreição do Cristo. Annie Besant comete o erro de confundir as 5 iniciações do fogo com a iniciação venusta. É necessário saber que o Cristo não pode encarnar-se no animal intelectual. É urgente compreender que o Cristo Senhor nosso só pode encarnar-se nos homens verdadeiros e que é impossível alcançar este estado de homem autêntico sem haver passado antes pelas 5 iniciações de mistérios maiores. Só depois de haver passado pelas 5 iniciações de mistérios maiores e como uma graça, prévio sacrifício pela humanidade, pode encarnar-se o Cristo em nós. Tal como é acima é abaixo. Ao iniciar-se a aurora da criação, o fogo sexual do terceiro Logos faz fecundo o ventre da grande mãe, a substância primordial. A segunda parte é realizada pelo segundo Logos, o Cristo cósmico encarnando-se nos mundos que nascem para que todos os seres tenham vida e a tenham em abundância. No microcosmo homem o acontecimento se repete. O primeiro a intervir é o terceiro Logos, fecundando a matéria caótica contida no sêmen e na espinha dorsal, fecundando a Mãe Divina, princípio akáshico, para que nasça o universo interior, os corpos solares. Depois nasce o segundo Logos, dentro desses corpos existenciais superiores do ser para trabalhar na grande obra do Pai. Tal como é acima é abaixo, tal como é abaixo é acima. Os eventos cósmicos que se desenvolvem em um sistema solar se repetem no átomo. Os grandes acontecimentos que se sucedem na gênese de qualquer galáxia se repetem também no microcosmo homem. É necessário trabalhar primeiro com o fogo e em seguida com a luz. É indispensável trabalhar primeiro com o terceiro Logos na nona esfera e em seguida com o segundo Logos. As 5 primeiras iniciações de mistérios maiores são cosmogênese microcósmica. O fogo faz fecunda a matéria caótica da Divina Mãe para que nasçam nossos corpos solares. Depois vem o melhor, a intervenção do segundo Logos, a iniciação venusta, prévio sacrifício pela humanidade. É indispensável saber, é urgente compreender que a iniciação venusta tem 7 graus esotéricos. Primeiro, nascimento no presépio do mundo. O Cristo íntimo nasce sempre cheio de amor pela humanidade nesse presépio interior que levamos dentro de nós mesmos, habitado infelizmente pelos animais das paixões, pelo eu pluralizado. Segundo, batismo do iniciado no mundo etérico. Cristificação do corpo vital. Terceiro, transfiguração do Senhor. Resplandece o Cristo íntimo na cabeça e no rosto sideral do corpo astral do iniciado, como resplandeceu o rosto de Moisés no Monte Negro. Quarto, entrada em Jerusalém entre palmas e festas. Cristificação do corpo mental. VM. Samael Aunvior. Do iniciado. Quinto, o pano sagrado da Verônica no qual fica gravado o rosto do Mestre. Cristificação da alma humana ou corpo da vontade consciente. Sexto, cristificação da alma espiritual, Buddhi. Eventos cósmicos formidáveis da consciência búdica que desafortunadamente não ficaram escritos nos 4 evangelhos. Acontecimentos do drama cósmico intimamente relacionados com certos ratos de outros planetas do sistema solar. Sétimo, o Mestre é crucificado e entrega o Espírito ao Pai entre raios, trovões e terremotos. A mulher fecha sempre a sepultura com uma grande pedra, a pedra filosofal que simboliza o sexo. A luta contra Satã foi terrível. Em rigorosa síntese, estes são os 7 graus da iniciação venusta. Sobre cada um destes 7 graus se podem escrever enormes volumes.
O Cristo Senhor nosso nascerá sempre dentro do humilde estábulo individual de todo iniciado preparado. A mãe do Senhor foi, é e será sempre a divina mãe Kundalini, a serpente ígne de nossos mágicos poderes. Os reis da inteligência, os três reis magos, os verdadeiros gênios reconhecerão sempre ao Senhor e virão a adorar-lhe. O menino ver-se-á sempre em grandes perigos. Herodes, o mundo, os tenebrosos, quererão sempre degolá-lo. O batismo no Jordão da existência será indispensável. As águas da vida limpam, transformam, batizam. A transfiguração interpreta com suma inteligência a lei de Moisés, ensinando as gentes e exercendo em seu trabalho todo o zelo maravilhoso de um Elias. O Senhor virá sempre a nós caminhando sobre as ondas embravecidas do mar da vida. O Senhor íntimo sempre estabelecerá a ordem em nossa mente e devolverá a nossos olhos a luz perdida. O Senhor interior multiplicará sempre o pão da Eucaristia para alimento e fortaleza de nossas almas. O adorável encarnado no iniciado pregará nas calçadas desta grande Jerusalém do mundo, entregando à humanidade a mensagem da nova, em seu rosto coroado de espinhos, uma e outra vez, ficará gravado para sempre no pano da Verônica. Na consciência do iniciado haverá, sempre eventos cósmicos formidáveis e, entre raios, trovões e grandes terremotos da alma, o Senhor sempre entregará seu espírito ao Pai exclamando: Meu Pai, em tuas mãos encomendo o meu espírito, e depois de baixar o corpo ao sepulcro se repetirá sempre a ressurreição aos 3 dias e meio. O mito solar tem 2 aspectos. O primeiro representa a atividade cósmica do segundo Logos no amanhecer de todo novo mundo que nasce de entre o ventre da Grande Mãe. O segundo aspecto vem a resumir a vida de todo indivíduo sagrado que se converte em uma encarnação do segundo Logos, o Cristo cósmico. O herói do mito solar tem sido sempre apresentado em todos os tempos como um homem-deus, e sua vida se desenvolve conforme a carreira ou curso do Sol, que é um veículo cósmico do Logos solar. No passado, nos antigos tempos, o nascimento de Mitra sempre foi celebrado com grandes regozijos em solstício de inverno. Horus, espírito divino filho de Ísis e Osíris no velho Egito dos faraós, nascia também no solstício de inverno. Ninguém sabe com exatidão a data precisa em que nasceu Jesus de Nazaré. Existiram 136 datas distintas atribuídas ao nascimento de Jesus. Os gnósticos iniciados resolveram com suma sabedoria fixar a data do nascimento de Jesus para o 24 de dezembro às 12 horas da noite, isto é, para os primeiros minutos do dia 25 do mesmo mês. Em todo o mito solar o Divino Salvador, o Cristo íntimo de todo indivíduo sagrado nasce sempre de entre o ventre da Virgem Imaculada, a Divina Mãe Kundalini. Isto nos recorda o menino Sol do 24 ou 25 de dezembro, avançando, nascendo, caminhando para o norte em instantes nos quais a constelação de Virgo, a Virgem Imaculada brilha resplandecente no zenite. Sempre o Sol, sempre o Cristo cósmico no cosmos ou no homem nasce de entre as entranhas da Virgem Mãe Cósmica. Buda nasce de uma virgem chamada Mayadevi de acordo com o drama cósmico sabiamente compreendido pelos chineses iniciados. V.M. Samael Aungior. A morte e ressurreição do Senhor no equinócio de primavera é assunto tão amplamente difundido como seu nascimento no solstício de inverno. Em tal época morria Osíris em mãos de Tifon, e se lhe representava com os braços estendidos como se estivesse crucificado. Por essa época chorava-se cada ano a morte de Tammuz em Babilônia, e em Síria por esta época do equinócio de primavera havia também muitos lamentos sagrados, então se chorava por Adonis, não somente na Síria como também na Grécia. Na Pérsia se celebrava a morte de Mitra pela mesma época do equinócio de primavera. Em todas as escolas de mistérios se representava em forma dramática toda a carreira ou curso solar desde seu nascimento até sua morte e ressurreição.
O iniciado constituía sua vida com o drama solar e se convertia de fato em um indivíduo solar. A iniciação venusta é para os homens verdadeiros. Não é para as mulheres. Nenhuma mulher pode alcançar jamais a iniciação venusta. O grau mais alto que a mulher pode alcançar é o de Virgem Celestial, que corresponde ao estado de Buda. Quando uma mulher quer alcançar a iniciação venusta, deve desencarnar e reencarnar-se em corpo de homem. Por estes tempos, no Vale do Nilo, no Egito, está encarnado em corpo de homem aquele grande ser que se chamou Maria, mãe de Jesus de Nazaré. H.P.B., a sábia autora teosófica que escreveu 6 volumes da doutrina secreta, está se preparando para reencarnar-se em corpo de homem, porque quer alcançar a iniciação venusta. O que estamos dizendo não deve desencantar as mulheres. Toda mulher que trabalha na forja acesa de Vulcano, toda mulher que baixa a 9ª esfera, pode fabricar seus corpos solares e converter-se em um Buda vivente, em uma virgem do Nirvana com poderes sobre o fogo, os ares, as águas e a terra. A iniciação venusta é outra coisa, é só para homens verdadeiros. Porém, qualquer virgem do Nirvana pode reencarnar-se em corpo de homem para alcançar a iniciação venusta. Cada vez que o Logos solar necessita vir ao mundo para iniciar uma nova era, se encarna em um homem devidamente preparado para a iniciação venusta. Existem 12 salvadores. Isto quer dizer 12 avatares, que correspondem aos 12 signos zodiacais. A missão de cada avatar é iniciar a época de atividade correspondente ao signo em que vai entrar a humanidade. Áries, Tauro, etc., tiveram seus avatares correspondentes. Existem 12 salvadores, através dos quais se expressa o Cristo vivente. A encarnação do Logos solar no presépio do mundo é um evento cósmico formidável. Assim como em todo o mundo nascente, o Cristo encarnado tem que abrir passagem entre a voragem terrível da selva indômita, rodeado de toda classe de perigos. Assim também o menino de ouro da alquimia sexual, o Cristo íntimo nascido em todo indivíduo sagrado, deve abrir passagem, deve crescer e desenvolver-se entre os animais do presépio, entre os animais do desejo, rodeado de toda classe de perigos e adversidades. Em princípios, todavia, desgraçadamente o iniciado não dissolveu o eu. Os animais do estábulo interior estão vivos. O iniciado não alcançou a perfeição, mesmo quando já seja um Buda, e o menino deve crescer e desenvolver-se entre todas estas adversidades. Nos mundos que surgem à existência, o Cristo se desenvolve, é crucificado e morto e ressuscita nas entranhas de todo criado para que todas as criaturas tenham vida e a tenha com abundância. No iniciado que alcança a iniciação venusta, o Cristo deve nascer, crescer, morrer e ressuscitar para trabalhar com suma intensidade na grande obra do Pai. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, contam as Sagradas Escrituras que esteve 11 anos falando com seus discípulos, ensinando-lhes os 24 mistérios dos quais nascem os 12 salvadores do mundo. V.M. Samael Aunvior. Saudações finais. Caro leitor, temos dito neste livro tudo o que tínhamos que dizer. Estudai intensivamente. Deveis compreender que este tratado não pode ser lido como se fosse o jornal ou a revista. Deves estudar este tratado durante muito tempo, para que possas compreendê-lo em todos os níveis da mente. Não sejais como os mariposeadores que hoje estão em uma escola e amanhã em outra, que perdem o tempo miseravelmente lendo mecanicamente e teorizando, mas sem realizar absolutamente nada. Não sejas como os profanadores dos mistérios, que hoje leem e amanhã ridicularizam os ensinamentos. Estuda e trabalha para que possas comprovar em forma direta o tremendo realismo desta sabedoria. Este conhecimento é para a tua própria autorrealização íntima. Recorda que estamos te entregando os conhecimentos mais profundos da sabedoria gnóstica.
Na medida em que avanças em teu próprio desenvolvimento interno, irás recebendo novos e mais profundos conhecimentos. Meditação. Nos nossos lumisiais gnósticos tem magníficas técnicas para meditação em grupo, tais como a que aparece no capítulo 18 deste livro. Procura as nossas salas de meditação, para que possas disciplinar tua mente. É necessário estudar esta obra em todos os lumisiais gnósticos, discuti-la e compreendi-la. Se depois de estudar esta mensagem, o leitor se interessar por continuar seus estudos esotéricos, escreva-me. Sinto imenso prazer em responder a todos os que me escrevem.